Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa resolução de exercícios da banca FGV, beleza? Então, turma, prepara o coração, prepara um caderno, uma caneta, porque tem muita coisa que a gente vai resolver aqui e revisar, claro, para ajudar na sua prova, tá bom? Então, bora lá. Primeira questão é uma questão que diz assim, ó. Presta bastante atenção, tá? Sejam P, Q e R proposições simples. Se a proposição composta P ou Q, condicional R, então a gente lê assim, ó. Se P ou Q, então R. Aqui a gente está falando que tem valor lógico falso, tá? É correto concluir que... Turminha, observe o seguinte. Para essa condicional ser falsa, obrigatoriamente, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda, ela tem que ser falsa. Beleza? Aí, a gente vai perceber assim, ó, é correto concluir que... Vamos analisar a letra A. R é falso, de fato, por conta do Vera Fischer, certo? Ó, por conta do Vera Fischer. E que P e Q não são simultaneamente falsos. Turma, quando você analisa P e Q está sobre o OU. Uma vez que ele se encontra sobre o OU, ó, P ou Q. P ou Q é falso se tudo for falso. É a única regra do OU ser falso. Mas se eu tenho um falso aqui, o que não é o meu interesse, a minha condicional se tornaria verdadeira. Então, a partir do momento em que eu tenho pelo menos uma verdade no OU, ó, pelo menos uma verdade no OU, tudo é verdadeiro. Então, de fato, eu não posso ter P e Q simultaneamente falsos. Beleza? Letra A. Você poderia, turma, observar a letra B, por exemplo. Aí ele fala, ó, Q é verdadeiro e que P e R são simultaneamente falsos. P e R são simultaneamente falsos. Olha a letra C. P é verdadeiro. P é verdadeiro. E que Q e R são simultaneamente falsos. Oi, mas nessa combinação, entenda uma coisa, ó, porque aqui pode causar uma dúvida. Ian, nessa combinação aqui, eu também não teria Vera Fischer? Pois é. Só que aí você vai pensar assim, ó, na letra B e na letra C, ele coloca para você uma combinação, mas você precisa entender, turma, que aquela partícula do OU, ela pode ser verdadeira, sabendo que ambas não são falsas, e qualquer outra combinação se torna verdade. Então, a partir do momento em que você considera a B como verdade, a C também é, mas é uma das combinações em que a A generaliza. Essa que é o detalhe, essa que é a informação, tá bom? Resposta, letra A. Olha essa questão. Considere a proposição condicional. Se bebe leite, não gosta de vinho. Isso aqui é uma condicional, turma, porque aqui dentro eu tenho o então, beleza?
Tal proposição é logicamente equivalente a. Como a gente está falando sobre equivalência da condicional, lembra que nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando eu tenho a contrapositiva, tá? É quando eu inverto tudo e nego. E a segunda possibilidade é quando você tem o que a gente chama de neuma. Ó, neuma. E aqui é a contrapositiva. Inverte tudo e nega. Vamos analisar uma coisa. Porque a partir do momento em que você percebe que mantém o se então e mantém o ou. Então, não existe a necessidade de colocar a condicional aqui. Então, eu já descarto a letra B. O que me ajuda, tá? O que me ajuda. Então, vamos lá. A primeira proposição é bebe leite. A segunda é não gosta de vinho. Bora montar a contrapositiva. E aí fica assim, ó. Se... Aqui é não gosta de vinho. Então, se gosta de vinho, então não bebe leite. Na dificuldade, turma, é muito interessante você de fato escrever, porque aí você compara. Existe essa alternativa, ó. Se gosta de vinho, não bebe leite. Não. Não tem. Bora analisar outro, ó. Vamos ver aqui. Se não gosta de vinho, não. Se não bebe leite, tá. Não tem. A segunda é o neuma. Lembra que eu nego a primeira, coloco o ou e mantenho a segunda. Então, eu negar a primeira é não bebe leite ou mantém não gosta de vinho. Existe essa sentença? Existe essa sentença? Existe, ó, letra A, tá bom? Ian, só vai cair essas duas para mim? Sim, tá bom? As duas que você tem que saber são essas aqui. Vamos para a próxima questão, ó. Chama-se tautologia uma proposição composta cujo valor é verdadeiro, independente da combinação das simples que as compõem. Dadas as proposições simples P e Q, é uma tautologia em qual alternativa? Turminha, muito importante esse tipo de questão, porque aqui a gente precisa montar uma tabela verdade e aí de fato fazer todas as combinações, tá? Então, como eu só tenho duas proposições, vai ser, ó, VV, FF, VF, VF. Beleza? Tá percebendo que a gente tem, dentro das questões das alternativas, a negação de P e a negação de Q. Como a negação ela funciona como um quantificador, eu venho aqui e crio, ó, não P e eu crio não Q. E aí eu coloco, ó, negação de P, inverte a coluna. FF, VV. Negação de Q, FV, FV. Sendo assim, aí você começa a pegar cada alternativa.
E a partir de cada alternativa, você vai fazer as combinações. Eu vou te dar um exemplo. Letra A. A letra A fala assim, ó, que conjunção não P. Que conjunção não P. Então, eu vou comparar essa com essa. Eu comparo sempre utilizando a mesma ideia. Só é verdade se tudo for verdade. E aí você percebe que a verdade ela se encontra na terceira linha. Então, a questão ela ficaria assim, ó, F, F, V, F. Não é. Bora para a próxima. A próxima fala assim, ó, P, ou não Q. P ou não Q. Então, é P ou não Q. Beleza? Aqui, como é o ou, eu preciso lembrar o seguinte. Só é falso se tudo for falso. Então, quando eu comparo essas linhas, eu tenho ó, VF, V, VV, V. A terceira linha é FF. Então, é F. E a outra, V. Beleza? Bora analisar essa próxima aqui, ó. É P e Q. Começa a ficar um pouco maior. P e Q. Condicional P ou Q. Então, eu vou fazer... Ó como é que a gente faz, ó, turma. P e Q. Condicional P ou Q. A gente monta um pouco maior, porque na primeira coluna eu vou analisar o parênteses. Então, eu analiso P e Q. Então, ó, normal, P e Q. V, F, F, F. Aí eu vou para a segunda coluna, porque como eu coloquei parênteses, ele tem prioridade, como se fosse uma expressão matemática. Então, P ou Q vai ficar assim, ó. V, 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 F. Aí, tá vendo que a gente colocou como operador principal o se, então? Que é o se, isso, então, aquilo. Tá vendo que tem um espaço maior no meio? Aí, nesse espaço maior, eu analiso, ó. É o Vera Fischer? Não. Opa, é o Vera Fischer? Não. Se não é, é verdade. Então, ó, verdadeiro. Vera Fischer? Vera Fischer? Não. Vera Fischer? Não. Então, essa proposição aqui, você percebeu que ela toda foi o quê? Verdadeiro. Então, automaticamente, eu considero como uma tautologia, tá bom? Se você fosse analisar essa e essa, você faz primeiro o parênteses e depois a condicional. Tranquilo? Show de bola. A proposição, se hoje é domingo, então pelo menos uma padaria está fechada, tá? Ah, isso aqui, ó. Pelo menos uma padaria está fechada. De novo, ó. Se P, então Q. Beleza. Se você analisar as alternativas, nenhuma te traz o ou, tá? Então aqui, ó, a gente tem que perceber isso aqui. Já te dá descarta. E a outra que ele fala logicamente equivalente. Então nessa situação eu vou inverter tudo e eu vou negar, tá? E eu vou negar. Se todas as padarias estão abertas, então hoje não é domingo. Se você analisar, turma, ó, isso aqui, nas duas, ela te apresenta a mesma coisa. Nas duas situações, a primeira proposição é jogada no final e ele nega, né? Então, assim, hoje não é domingo, seria ou não o quê?
O detalhe está aqui, ó. Se todas as padarias estão fechadas. Se todas as padarias estão abertas. Quando você vai para a ideia de quantificador, ele traz para você assim, ó, pelo menos uma. Lembra que no pelo menos uma, a gente para negar tem duas possibilidades. A primeira possibilidade de negar o pelo menos, o algum ou existe um é o não, é o nenhum. E a segunda possibilidade de você trocar o nenhum, ó, vou botar aqui. Existe uma outra situação, que é você colocar o todo e depois você negar a frase. Então, quando você analisar a primeira, por exemplo, ele traz para você, ó, se todas as padarias estão abertas. Todas. E quando ele joga esses estão abertas, é porque você está negando o fechado. Então, vai funcionar como o não também. Certo? Então, quando você traz assim, ó, se todas as padarias estão fechadas, eu estou simplesmente trocando pelo menos o algum ou existe pelo todo. O que não está correto, tá? Está correto se for essa situação aqui. Mas, Ian, a negação do todo não é o algum? Pois é. A negação do todo é o algum mais o não. Tá? Algum mais o não. Aqui é outra situação. A gente está voltando. Resposta, letra A. Beleza? Mas é uma questão que cabe discussão aí. A questão diz assim, ó. Na sequência abaixo, cada termo a partir do terceiro é obtido a partir de dois termos anteriores, usando a mesma regra aritmética. Aí bota 2, 3, 5, 8, 13, 21. Turma, o que acontece aqui? Ó? A partir do terceiro termo, porque aqui não é uma questão nem de PA nem de PG, é uma questão que envolve sequência lógica. Ponto. Envolvendo sequência lógica, a gente encontra um padrão. O padrão nessa questão aqui é, a partir do terceiro termo, ele é a soma dos dois anteriores. Então, ó, 5 é a soma de 2 mais 3. O 8 é a soma de 3 mais 5. O 13 é a soma de 5 mais 8. O 21 é a soma de 8 mais 13. Então, quando ele pergunta o próximo termo dessa sequência, é a soma dos dois anteriores. 13 mais 21, resposta letra D. Tá? Essa sequência ela recebe um nome. Depois eu quero que vocês pesquisem. Eu não sei se escreve necessariamente dessa forma, mas é uma sequência de Fibonacci. Aparece muito naquele filme O Código da Vinci. Tá? Vamos para uma outra questão, que é uma questão envolvendo orientação temporal. Turminha, tem que saber orientação temporal. A questão diz, ó, Antônia faz aniversário no dia 23 de agosto e a sua amiga Isabel no dia 18 de novembro. Em certo ano no qual Antônia fez aniversário numa quarta-feira, Isabel fez aniversário em qual dia? Toda questão de orientação temporal. Aí você pode padronizar, assim, no sentido de estudo. Toda questão de orientação temporal que pede o dia da semana, em qual dia da semana cai? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir qual é o tempo de uma data até a outra. Pego esse valor, divido por 7, porque o dividir por 7 é ciclo semanal, e o meu resultado é o resto. Pronto. Turma, aqui você precisa saber os dias no calendário,
quais meses possuem 30 e 31, tá? Isso aqui é extremamente necessário, de verdade. Setembro, outubro, novembro. Beleza. Lembra que eu ensinei que você conta na mão. Lembra que você vai fazer isso aqui e você vai contar, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá vendo que terminou no ossinho de cima? É porque tem 31. Só que quando você vai para a questão, ele começa no dia 23. Então você pensa assim, ó, do dia 23 para o dia 31, quantos dias ainda faltam? 8. Setembro não está no meio dos dois ossinhos? 30. Outubro, 31. E novembro, a gente para em 18. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora é somar. Então, a gente tem aqui, ó, 61 mais 18 mais 8, 87. Então, ó, eu tenho 87 dias. Eu venho aqui e divido por 7. 87 dividido por 7 vai dar 12 exato. Então, ó, a gente precisa de um valor exato, tá? 12. 12 vezes 7, 84. 84 para 87, 3. A nossa resposta está no resto. Qual é o dia que eu começo? Não é numa quarta-feira? Aí eu conto, ó, quarta, um dia quinta, um dia sexta, um dia sábado. Resposta, letra A. Tá bom? Você conta aqui, ó. Um dia, um dia, um dia, partindo de quarta-feira. Isso aí você vai ter que ficar de olho. Beleza? Outra informação. O dia 4 de março de 2014, ele foi numa terça-feira. Sendo assim, é correto afirmar que o dia 4 de março de 2015 cai em qual dia da semana? Turminha, aqui quando eu falo sobre ano, um ano completo, eu tenho duas observações. Ano normal versus ano bissexto. Ano normal, 365 dias. Ano bissexto, 366. A diferença é porque aqui eu tenho 29 dias em fevereiro. Tranquilo? Só que nessa questão, ele te dá um espaço, ó, de um ano completo. 2014 para 2015 não é um ano bissexto. Como que eu sei que é um ano bissexto? É todo ano que é divisível por 4, não divide. Então, ano normal. Ele começa no dia 4 de março, nessa questão, numa terça-feira. Se o seu ano ele é um ano normal e ele começa numa terça-feira, o outro ano é sempre um dia depois. Se o ano ele for bissexto, vamos supor que ele começa numa terça. No outro ano, ele começa numa quinta. É sempre um espaço de 2 dias no bissexto e o espaço de um dia no ano normal. Como ele é um ano normal, de terça para quarta. Essa é a questão. Turma, essa questão ela é muito bacana, tá? Porque a questão ela fala assim, ó. Considerem uma afirmação. Todo atleta tem boa saúde. O quantificador, ó, o quantificador todo, ele tem uma equivalência. Qual?
é a mesma coisa do se e então. A estrutura do diagrama é a mesma, tá? Então, a frase que é composta pelo todo, ela pode ser substituída pelo se e então. Então, essa questão ela pode ser assim, ó. Se é atleta, então tem boa saúde. Aí a primeira coisa, tem essa resposta? Ian, não tem. E agora? É porque, turma, nessa situação, você também, por isso que as questões elas se tornam um pouco difíceis. Aqui, a gente vai relembrar que uma vez que você está no se então, existem equivalências, concorda? A primeira é a contrapositiva e a segunda é o neuma. Ponto. Aonde que eu quero chegar? Bora reescrever essa frase? Ó. Inverte tudo e nega. Inverte tudo e nega. Ficaria assim, ó. Se não tem boa saúde, então não é atleta. Olha a letra C. Se não tem boa saúde, ó, inverti, então não é atleta, ó, não é atleta. Letra C, tá bom? Anota essa parte dessa equivalência aqui, ó. Ó, equivalência do todo é o mesmo, ó, é o mesmo que o se e então. Resposta, letra C. Beleza? Considere a afirmação: alguns homens sabem cozinhar. A questão está pedindo para você a negação. Beleza. Qual é a negação do algum? Nenhum. Lembra que a gente faz assim, ó. Negação do todo é o famoso P não. A negação do algum é o nenhum e vice-versa. E pode ser substituído pelo todo mais o não. Então, ó, alguns homens sabem cozinhar. Nenhum homem sabe cozinhar. Porque nós estamos aqui. E a questão poderia ser substituída assim? Todo homem não sabe cozinhar? Poderia. Não tem problema. Beleza? Olha mais uma questão, ó. Durante uma aula de ciências, no dia 14 de março, uma terça-feira, ó, o professor anuncia que a prova será no dia 4 de março. Em que dia da semana essa prova vai cair? Dia da semana. Então vamos lá, ó. Março, abril, maio. Janeiro, fevereiro, março. Março tem 31. Só que eu estou em 14. Então, 14 para 30, 16. Aqui a gente tem 17. Beleza? Janeiro, fevereiro, março, abril. É o meio. Então, ó, 30. Maio a gente só vai até o dia 4. Porque na questão ele para no dia 4. Então, a gente tem 47 mais 4, 51 dias. Eu pego esse valor e faço o quê? Divido por 7.
Turminha, aqui dá 49, porque eu coloco a tabuada do 7 vezes 7, 49. Para 51, 2. Eu começo onde? Numa terça. Então, ó, mais um dia, quarta. Mais um dia, quinta. Contando sempre do enunciado. Então, resposta, letra B. Tranquilo? Show de bola. Tá bom? Bora para mais uma questão. A questão, ela diz assim, ó. Arnaldo gasta 50% do seu salário com aluguel e 30% com o mercado. E sobram 2.840. Para que ele gaste como melhor pretender. O salário de Arnaldo é quanto? Turma, muito tranquila essa questão. Ó. 50% é o salário, 30% é o mercado. Então, nessa perspectiva aqui, eu já gastei quanto? 80%. Então, quando ele coloca para mim que sobra 2.840, sem problema nenhum, eu posso falar que 2.840 é a mesma coisa que 20%. Ele quer saber o salário todo, então x é igual a 100%. Perfeito. Então, toda questão de porcentagem é sempre multiplicação cruzada, beleza? Vai ficar assim, ó, 20x é igual a 2.840 vezes 100. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2.840 vezes 100 dividido por 20. Eu posso cortar 100 dividido por 20, que dá 5. Aí fica fácil, porque aí eu vou pegar 2.840 vezes 5. Dá 14.200. Pronto. Dá 14.200. Show de bola? Bora para mais uma questão. Diz assim, ó. Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P e os vende aos seus clientes com um acréscimo de 30%. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço da venda. Com o tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de quanto? Importante, porque nessa questão ele não te deu o preço do produto. Se você observar, ele só fala do aumento e do desconto. Então, eu vou considerar, e em todas você vai fazer a mesma coisa, como 100. O preço é 100, custa 100. Aí ele fala assim, ó, ele dá um acréscimo de 30%. Quanto que é 30% de 100? Não é a mesma coisa que R$30? Monta a regrinha de 3, desloca a vírgula e encontra 30. Aí o meu preço, ele está custando quanto? 130. Só que agora eu vou dar um desconto de 10%, porque ele fala que acerta o cliente. Turminha, 10% de 130 é 13. Então, na verdade, é 130 menos 13. Lembra que é só deslocar a vírgula, tá? Então, isso daqui vai dar 117. Mas por que a gente considerou um preço de 100? Porque quando você olha o valor final, era 100 e foi para 117. Então, eu posso concluir que teve um aumento de 17%. Resposta, letra B. Tá? Resposta, letra B. Vamos para uma questão aqui de estatística. Questão muito importante, um pouco até, talvez, de difícil entendimento no primeiro momento, mas você vai perceber. Ele fala assim, ó, a média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 7. Isso é da turma, certo? Média
é a soma dos valores dividido pelo total. Então, na turma, eu tenho uma média 7. Só que eu preciso entender que nessa questão, realmente eu vou precisar utilizar isso. A turma ela é separada por meninos e meninas. Então, nesse problema, eu vou considerar assim, ó, soma da nota das meninas mais a soma da nota dos meninos dividido por 30, porque é essa soma. Isso daria 7. Eu não tenho a nota das meninas, eu não tenho a nota dos meninos, mas eu sei que se eu somar e dividir por 30, essa divisão dá 7. Aí fala assim, ó, se a média aritmética da nota dos meninos é 6, a média só das meninas é quanto? Então, ó, a média dos meninos é 6. Mas como que eu faria para chegar na média dos meninos? É a soma das notas dos meninos dividido por 5. Porque aqui, ó, 5 meninos. Turminha, ó, matemática básica. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, a soma dos meninos é 6 vezes 5, que dá 30. E aí, o que que eu faço? Ó, eu vou substituir aqui. É um sistema linear. Só que eu não vou substituir e cortar com essa parte de baixo. Esse 30 que está aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, a soma das meninas mais a soma dos meninos. 7 vezes 3, 21. Com 0, 210. Mas a gente já sabe que a soma dos meninos dá 30. Esse 30 está somando, passa subtraindo. Então, a soma dos meninos é 210 menos 30, 180. Como que eu descubro a média das meninas? Média das meninas é a soma das meninas pelo total. Soma das meninas, 180, em um total de 25, porque o texto me deu. Então, vai ser 180 dividido por 25. Média 7,2. Resposta, letra B. Certo? Essa aqui é o primeiro passo. Essa é o segundo. Essa é o terceiro. Aqui era a mesma questão. Beleza. Em um supermercado, uma lata de certo produto foi anunciada com o preço em oferta. O valor de desconto é de aproximadamente quanto? Turminha, então vamos lá, ó. Aqui é 6,49. Aqui é a mesma coisa que 1,99. Isso daqui é o meu 100%, tá bom? Fica de olho nisso daí, é o meu 100%. O que eu quero descobrir é o preço do desconto. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso jogar 1,99 para X e depois fazer a subtração. Ou eu posso pensar assim, ó, o preço é 6,49 e ele passou a custar 1,99. Daqui para cá, eu tive um desconto de 4,50. Então, eu posso chegar aqui, ó, 6,49 está para 100%. 4,50 está para X. Tá bom? O que eu faço? Eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar, ó, 6,49x é igual a 4,50 vezes 100. Bora fazer essa conta. Vezes 100, dividido por 6,49. Dá a nossa resposta, porque esse valor que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu x, você vai perceber que na divisão vai ficar 69%. E aí, se eu colocasse 1,99,
você ia encontrar 31%. Aí o desconto foi de 69%, porque eu analiso a diferença. Beleza? Tem que ficar de olho nisso daí. Olha outra questão que bacana, ó. Em uma classe com 30 rapazes e 20 moças, foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi de 7 e a das moças foi de 8. A média da classe foi. E, ó, eu quero descobrir a média total, certo? Turminha, a média total é a soma dos homens mais a soma das mulheres dividido por 50. Mas eu não tenho nem a soma dos homens, nem a soma das mulheres. Então, eu vou descobrir. O que acontece? A média dos rapazes foi 7. Então, 7 é igual à soma dos homens dividido por 30. Passa multiplicando. Então, ó, soma dos homens vai dar 210. A média das moças, 8. Soma das moças dividido por 20. Está dividindo, passa multiplicando. Soma das moças. 8 vezes 2, 16. Com 0, 160. Eu volto na questão e substituo, ó, 210 mais 160 dividido por 50. Bora fazer essa conta? Ó, 160 mais 210 dividido por 50. 370, vou deixar só aqui, dividido por... Cortou. 7,4. Letra A. Beleza? A nota final para uma disciplina de uma instituição de ensino superior é a média ponderada das notas A, B, C, cujos pesos são respectivamente 1, 2 e 3. Então, ó, Paulo obteve A3, B6 e ele quer saber o quanto que ele tem que tirar em C para que a nota seja 6. Média ponderada é o valor vezes a nota somada várias vezes, de acordo com o que o problema dá, dividido pela soma dos pesos. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 mais 6 vezes 2 mais a nota C vezes o respectivo peso dividido pela soma dos pesos, e eu quero que obrigatoriamente essa nota seja 6. Aqui se torna uma equação. Então, você vai fazer assim, ó, 3 mais 12 mais 3C dividido por 6 é igual a 6. Esse 6, ele está dividindo, ele passa multiplicando. E esse aqui eu posso somar. Então, vai ficar assim, ó, 15 mais 3C é igual a 36. Esse 15 está somando, passa subtraindo. 3C é igual a 21. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 21 dividido por 3, 7. Letra A é a resposta, tá? Questão muito tranquila que dá para fazer, beleza? Bora para mais uma questão, ó. O vigia externo de uma fábrica inicia sua ronda a cada 40 minutos. Já o vigia interno inicia sua ronda a cada 25 minutos, ó. Sabe-se que esses dois vigias iniciam um turno de trabalho ao mesmo tempo, já realizando a primeira ronda. Desconsiderando o tempo gasto em cada uma das rondas, em 12 horas de turno, os dois vigias iniciarão simultaneamente as rondas em um número de tempo igual a.
Turminha, a gente trabalhou isso nas aulas. Isso aqui é chamado de problema de quê? De encontro. Então, eu quero que algo aconteça de novo. Então, eu faço isso aqui, ó. 40, 25. Como é MMC, eu preciso chegar até o final. Então, ó, 20, 25 por 2, 10. 25 por 2, 5. 25 por 5, 1. E 5 por 5, 1 e 1. E a minha resposta é a multiplicação dos valores que eu tenho, tá? Então, aqui vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 8, 200. Então, o que que eu entendo? Que a cada 200 minutos, eles se encontram. Só que eu preciso entender que o turno ele tem 12 horas de trabalho. Então, vai ser 12 vezes 60. Então, ó, nessas 12 horas, eu sei que eles trabalham mesmo que 720 minutos. Então, ó, aqui já acontece a primeira ronda, certo? Tipo no tempo zero. 200 minutos depois, eles se encontram de novo. 200 minutos depois, então já se passaram 400 minutos de trabalho. Eles se encontram de novo. 200 minutos, 600, eles se encontram de novo. Só que o turno vai até 720. Então, eu não posso encontrar de novo porque acabou. Então, quantas vezes eles se encontram? 4 vezes, tá? Essa é uma questão que faz parte do edital. Próxima questão. Uma escola tem 2 turmas de terceira série do ensino médio. A turma 1, ela tem 36 alunos e a turma 2, ela tem 30. A professora de sociologia vai promover um trabalho de interação formando grupos mistos. Qual é a maior quantidade de grupos com o mesmo número de participantes? Turminha, isso aqui é um problema que envolve MDC. Por que eu falo MDC? Porque você tem aqui um problema de divisão da maior quantidade possível com o mesmo número de elementos. Beleza. Então, eu venho aqui e faço o MDC de 36 e 30. Lembrando que na divisão tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo por 2, 18 e 15. Ao mesmo tempo por 3, 6 e 5. Quando eu chego aqui, eu não divido mais. Então, acabou. Quem é o MDC? É a multiplicação dos primos, que dá 6. Só que cuidado com uma coisa, porque aqui não é a resposta. Porque você tem que perceber que no problema a interpretação ela conta também. Então, a questão ela diz que tem que ter o mesmo número de participantes. Então, esse 6 que está aqui, ó, é o mesmo número de participantes. Esse 6 e esse 5 é relativo ao quê? A quantidade de grupos. Então, qual é a quantidade total de grupos que eu tenho? 11. São 6 grupos de 6 pessoas e 5 grupos de 6 pessoas, formando 11 elementos. Última questão que a gente vai trabalhar aqui. Ó. A gente selecionou alguns tópicos realmente que vale a pena você ficar de olho, tá? 3 fios cujos comprimentos são 36, 48 e 60 metros. Eles serão divididos em pedaços menores, todos iguais e de mesmo tamanho, e maior tamanho, né? O número de pedaços obtidos e o tamanho de cada um são... Você tem os pedaços e você vai dividir em quantidades menores. Divisão. Ele quer pedaços menores, mas todos têm o mesmo tamanho e é o maior possível. Então, é MDC. 48 e 60.
Divisão simultânea. Por 2, 18, 24 e 30. Por 2, 9, 12 e 15. Por 3, 3, 4 e 5. Beleza? Show de bola. MDC é a multiplicação e, de fato, dá 12. Turma, essa questão ela facilita porque a única resposta que tem 12 é a letra D. Mas você tem que entender que tem um outro 12. Se tivesse em outro lugar, confundiria. Ele pergunta o número de pedaços e o tamanho. O tamanho é o mesmo. Então, esse 12 que está aqui, ó, ele é 12 metros, equivale a 12 metros. O primeiro pedaço é dividido em 3 de 12, o segundo 4 de 12 e o terceiro 5 de 12. Só que quando você soma, o que eu encontro? A quantidade total de 12 pedaços. E aí reforça a nossa ideia exatamente da letra D. Show de bola? Perfeito? Turminha, qualquer dúvida que você tiver, ao longo do tempo, manda pra gente lá, a gente resolveu algumas questões que possa te auxiliar, principalmente essa parte de argumentação, essa parte de estrutura lógica que cai bastante, porcentagem cai demais na prova, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!